Vamos colocar de pé nessa manhã especial. Mais uma que Deus preparou para nós. Quantos aqui vieram para adorar, para receber, mais que adorar, receber da parte do Senhor? Diga amém. Quantos já começaram a linkar, conectar o seu espírito para essa manhã com o Espírito de Deus, para o que Ele tem que falar ao seu coração? Você já começa a pedir aí: Senhor, abençoa essa manhã, fala ao meu coração, que eu possa sair daqui acrescentado, que eu possa receber da parte do Senhor tudo aquilo que o Senhor deseja para a minha vida, que eu possa ter cada dia mais os olhos espirituais abertos para a Tua vontade, que cada dia mais eu seja dirigido pelo Teu poder, pela Tua graça, pela Tua bondade, pela Tua misericórdia, que haja amor no meu coração. Vamos adorar o Senhor com essa canção em espírito e em verdade. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver pra te adorar, ó Rei dos reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Agora só os irmãos em espírito e verdade. Em isso. Declare para o Senhor nessa manhã. Todos juntos para te adorar, só para te adorar. Para te adorar, ó Rei dos reis. Foi que eu nasci, ó Jesus. Rei Jesus, meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui meu prazer, amor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde meu prazer, amor. Meu prazer é viver na casa de Deus.
reunidas em louvor, dando ao Cordeiro uma canção. Aquele que se foram e os que hão de crer, cantando ao Cordeiro uma canção. Teu nome é o mais alto, teu nome é o maior, teu nome é sobre todos os tronos e domínios, governos e poderes. Teu nome é sobre todos, e os anjos clamam: Santo, toda a criação, Santo, exaltado és, Santo, Santo para sempre. Quem foi perdoado e redimido foi, cante ao Cordeiro uma canção. Aquele que é livre e leva o teu nome, cante ao Cordeiro uma canção. Cantaremos para sempre, amém. E os anjos clamam: Santo, toda a criação, Santo, exaltado és, Santo, Santo para sempre. E o teu povo canta, igreja, adora o Senhor nesta manhã. Diga que Ele é santo, Ele é o Rei dos Reis. Santo, tu sempre serás. Santo, Santo para sempre. E o teu nome é o mais alto, teu nome é o maior, teu nome é sobre todos. Aleluia! Os tronos e domínios, governos e poderes, teu nome é sobre todos. O teu nome é o mais alto, teu nome é o maior, teu nome é sobre todos. E os tronos e domínios, governos e poderes, teu nome é sobre todos. E os anjos clamam: Santo. Louve, igreja. Exaltado é
Tu sempre serás santo, santo para sempre. Aleluia. Obrigado, Deus. Amém, né? Vamos estar orando. Já a Sara que continue no teclado fazendo fundo para nós. Feche seus olhos. Agradeço o Senhor por esta manhã que Ele nos deu, por esse privilégio de nós podermos estarmos juntos aqui onde nós já louvamos o nome do Senhor. Ó Pai, nós te agradecemos, nós te louvamos e nós te engrandecemos por tua bondade em nossas vidas e sobre nossas vidas, ó Pai. Obrigado por mais um dia que se renova, por mais um momento onde nós podemos sentir a tua presença entre nós. Nós consagramos esse dia ao Senhor, ó Deus, que seja um dia, ó Pai, de revelação dos altos céus, de presença manifesta do Senhor, de glória do Senhor manifesta entre nós. Ó Pai, nós te pedimos, Espírito Santo, haja com poder, haja com graça entre nós, derrama a tua glória, derrama a tua Shekinah sobre nós, Senhor. Espírito Santo, enche as nossas vidas de ti, enche as nossas vidas da tua presença, gere agora mais fome, mais sede no nosso coração. Eu declaro aqui mentes e corações voltados para ti. Repreendemos toda ação maligna contrária em nome de Jesus. Repreendemos toda distração em nome de Jesus. Mas declaramos mentes alertas, corações alertos. Fale ao nosso espírito, Senhor. Fale, Espírito Santo, manifeste as nossas vidas. Vem edificar a tua igreja com poder, com graça, que cada um que entrar aqui nesta manhã seja tocado por teu Espírito Santo. É uma manhã de encontro com o Senhor, com a tua presença. Nós amamos a tua presença. Nós somos uma igreja que valoriza a tua presença, Senhor, e nós não podemos fazer nada sem ti. Então faça em nós, faça através de nós. Ó Senhor, nós te clamamos, te agradecemos pela chuva que cai sobre a terra. Obrigado por tua bondade. O Senhor tem sido bondoso a cada dia, Senhor. Em nome de Jesus eu entrego nossas vidas a ti. Nós nos ofertamos ao Senhor como uma oferta de louvor. Nós nos consagramos a ti, Espírito Santo, em nome de Jesus que oramos. Amém e amém. Os que estão de pé podem sentar-se. Irmãos, era bom vocês sentassem na frente, né? Pelo menos nos bancos, perto de todo mundo. Se for possível, se não for, tudo bem. Tive uma semana bem desafiadora. Domingo pela manhã, quando estava cantando aqui, eu já senti que a garganta não estava tão boa, a voz não estava assim como deveria, né? Depois, domingo à noite também, mas na segunda, irmãos, amanheci muito mal, com o corpo ruim, vontade de ficar só quietinho, né? Quando eu estou com sensação de preguiça, pode saber que estou passando mal, desanimado de fazer as coisas. E aí na terça minha voz quase não saía, na quarta, e hoje estou melhor. Na quarta eu achei que ia estar melhor, na hora de pregar foi difícil. E nós estávamos orando e tomando os medicamentos e pedindo ao Senhor que desse a cura, né? E para melhorar, não sei se foi na quinta, eu acordei, eu fui espirrar e tossi, me deu um jeito na lombar. Deve ser doença de quem está ficando quase nos 50, né? E aí doeu demais, foi um negócio difícil. Eu falei, agora está difícil de falar e de andar, né? Então complicou, né? Mas graças a Deus, Deus nos permitiu estar aqui nesta manhã. Então peço a compreensão, a voz não está o ideal ainda, mas daqui a pouco vai estar novamente em nome de Jesus, né? Então, por que nós estamos reunidos nesta manhã, né? Para a gente estar alinhando, reforçando sobre a visão de uma igreja em célula, né? Porque
nós somos uma igreja em célula e precisamos avançar, né, dentro desta visão, a cada dia, né, que o Senhor possa continuar nos dando revelação, entendimento. Então, para isso nós estamos aqui, porque as verdades principais precisam ser sempre lembradas. Talvez algo que eu vá falar nesta manhã, você já sabe, com certeza você já sabe. Quando eu estiver falando, você vai lembrar, né, se você tinha esquecido, mas é assim mesmo. Mesmo a gente que está sempre dando treinamento, vivendo dentro da visão celular, muitas coisas parece que fica meio esquecido, e aí quando a gente ouve, quando a gente lê, então é ativado, né? Então nós estamos aqui para nos ativar dentro do propósito de Deus, para alinhar aquilo que precisa ser alinhado, para a gente poder melhorar como igreja e servir o Senhor de uma maneira eficiente e eficaz. Cada vez mais eu agradeço a presença de todos, né, que estão aqui. Muito obrigado por você ter vindo. Isso é um sinal que você deseja ver a igreja avançando, a obra do Senhor crescendo. Alguns irmãos me mandaram mensagem que, apesar de terem inscritos, que por causa da chuva não vieram, mas eu creio que alguns ainda vão chegar ainda. Espero que não chegue só na hora do almoço, né? Que chegue pelo menos um pouquinho antes, para poder pegar também o alimento espiritual. Mas o almoço também faz parte do nosso momento de comunhão. Então eu vou começar fazendo essa pergunta para todos nós: por que nós somos uma igreja em célula? E eu gostaria que alguém falasse. Não tem importância se o que você vai falar vai ser diferente daquilo que a gente vai ver com detalhes, mas segundo a sua visão, por que nós somos uma igreja em células? Quem quer falar para mim? Sim. Mais alguém? Por que nós somos uma igreja em célula? Por que nós não somos uma igreja sem célula? Por que a gente tem célula? Pode falar, irmão. O irmão Vavá falou que a gente está seguindo tudo que Cristo fez. Mais alguém? Por quê? Tudo que os irmãos falaram está certo, tá bom? Modelo bíblico de ser igreja. Mais o quê? O Cristiano falou que ele acredita que é porque a igreja em célula é a igreja de Atos. Muito bem. A irmã Nancy falou que a célula é um grupo de pessoas que se reúne para compartilhar. É isso aí, a prática da célula é isso. Mas tudo que vocês falaram, oi? Para não andar sozinha, a Fabiana falou também. Fora do... Isso. Fora das quatro paredes, né? Para o crescimento. Muito bem. Tá, tudo que vocês estão falando está dentro. Vocês estão bem afiados. Oi? A forma de expandir o evangelho. Muito bem. Agora, por que você faz parte de uma célula? Não dá para todo mundo falar não, mas alguns podem falar. Por que você faz parte de uma célula? Estar juntos? Então, muito bem. Tudo que vocês falaram está dentro da visão, né? Então hoje, né, principalmente na primeira parte aqui, a gente vai falar sobre isso, né? Vai estar abrindo mais a nossa visão, refinando sobre o porquê nós somos uma igreja em célula. E por que é importante a gente ter a visão? Porque eu não posso participar de algo somente assim, tá todo mundo indo, né? A onda está indo, eu vou acompanhar a onda, né? É a moda do momento, eu vou participar. Não. Quando a gente participa assim, a gente participa sem entendimento, sem revelação do que é. E isso, o que vai acontecer? Qualquer coisa que acontecer, eu posso desanimar.
ou eu posso participar de uma maneira incorreta, que não é o ideal. Quando eu entendo claramente o porquê célula, por que eu participo, por que eu faço parte desse movimento, desse mover, então você vai poder servir melhor, né? Você vai poder servir com mais qualidade e também, né, você, né, vai estar firme, mesmo nos dias difíceis, mesmo nos dias adversos, você vai continuar reunindo as células. Eu, como pastor, cheguei um tempo numa igreja que eu pastoreava, que eu pensei assim, eu vou parar com esse negócio de célula. Não porque não era a visão bíblica, eu sempre entendi que a visão bíblica, meu estilo de ministério, está baseado numa igreja em células, mas porque os resultados, principalmente de evangelismo, né, de ganhar as pessoas, não estava acontecendo como a gente queria, estava muito pouco visitante nas células, mas aí uma palavra que eu entendi sobre o porquê da célula me fez mudar todo o pensamento. Porque apesar de viver célula, né, de ensinar sobre célula, algumas coisas eu não tinha entendido. Porque muitas vezes a gente ouve, vê, lê, mas a gente não entende com revelação, né? A gente não consegue compreender claramente aquilo com discernimento. E o dia que eu entendi, e eu não vou falar o que logo à frente eu vou falar para você. Então eu pensei assim, independente se está dando resultado, né, que a gente quer, deseja, precisa ter, nós nunca vamos parar, a célula nunca vai parar, né, e é sempre prejuízo quando para. Eu uma vez em 2019, eu fui lá em Rondônia, numa igreja de um pastor, amigo meu, que era lá da nossa região, e ele me chamou para trabalhar com ele, então eu fui lá conhecer a igreja, e ele tinha parado as células um período por 2 anos, para ajustar algumas coisas. Nesses 2 anos, a igreja perdeu 200 membros, ele falou comigo, que ficou sem célula. Mas ele não parou porque ele achava que a visão estava errada, ou porque não concordava, para fazer os ajustes, mas o prejuízo foi grande, entendeu? Então até os ajustes é bom a gente fazer funcionando, né? Nessa época a igreja lá tinha 700 membros, e eles retornaram novamente. Então vamos lá, naquilo que eu quero falar nesta manhã com você. Nossa introdução, só para acompanhar lá, a letra não está tão grande, mas dá para vocês verem, né? Toda grande obra, ela começa com uma visão, e toda visão, ela precisa ser compreendida, ensinada e praticada. A visão é como a planta de uma casa. Luiz aqui é pedreiro, né? Então, uma casa geralmente tem uma planta, nem que não foi um engenheiro que desenhou, que alguém, mas você vai seguir aquela planta. Então é a visão para que aquela construção fique pronta. Alguns, por exemplo, numa construção, assenta o tijolo, né, tem uma técnica, outra diferente, mas no final tudo vira casa, entendeu? Cada um tem uma maneira, mas a visão é a mesma, construir. Então a visão celular, ela não é uma estratégia moderna de crescimento, somente isso, ela traz crescimento, mas nós não fazemos a célula só porque ela leva a igreja a crescer, só porque a célula ganha pessoas. E aí está o grande erro de muitas igrejas, que inclui célula na igreja, às vezes só visando o crescimento. Está errado visar o crescimento? Claro que não, nós desejamos crescer, crescer é de Deus, mas se nós temos esse único alvo de crescer, de ganhar pessoas, o dia que não está acontecendo, o que nós vamos fazer? Então nós vamos parar as células, é o que eu pensei na situação que eu contei para vocês. Mas mais do que ser algo e uma estratégia que leva a crescer, a célula é a restauração do modelo original da igreja, é o que os irmãos falaram, a igreja de Atos é o modelo de Jesus. Então uma igreja em célula, ela está restaurando o modelo bíblico de ser igreja. E aí você pode dizer, como é assim, pastor? Eu vou apenas ler um dos textos, que a gente tem várias bases bíblicas para afirmar isso com você, mas eu vou ler um que todos nós conhecemos, toda a igreja, e eu vou te convidar para você ler comigo. Vamos lá? 1, 2, 3 e... perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos.
Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam o pão de casa em casa e tomavam suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhe o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Amém? Então essa é uma igreja que é modelo para nós. Nós sempre olhamos para a que nós chamamos da igreja primitiva, que é a primeira que Jesus organizou nesses moldes. Então nós sempre olhamos para essa igreja e desejamos ser essa igreja. Só que quando a gente vai implantar a visão celular numa igreja, sempre tem aquelas pessoas que não aceitam, né? Que falam assim: tá vindo com modernidade, tá vendo? Já está inventando moda. Na verdade, não é modernidade. Nós estamos retornando ao estado original da igreja. A igreja que Jesus implantou era uma igreja em células. Você pode falar em grupos pequenos. O nome células é só porque identifica com multiplicação, porque as células do nosso corpo estão sempre se multiplicando, regenerando, transformando. Então assim, era uma igreja em pequenos grupos, que aqui nós damos o nome de célula, e em tantas outras igrejas. Era uma igreja que nasceu nos lares, que vivia a comunhão da grande celebração, conforme nós estamos aqui, mas que também trabalhava no um a um, né, fazendo discípulos e vivendo no pequeno grupo. Então Deus, Ele está chamando a sua igreja para voltar esse modelo. Então é por isso que esse é um dos motivos que nós somos uma igreja em célula. Não é porque nós achamos que é o modelo mais fácil de ser igreja. Muito pelo contrário, dá muito trabalho para ter células saudáveis, para treinar líderes, para avançar da maneira correta. É trabalhoso. É muito mais fácil ser uma igreja no estilo convencional, né, onde você não tem tanto trabalho, né, principalmente para o pastor. Mas nós não estamos aqui para fazer a nossa vontade, não é verdade? Nós estamos aqui para fazer a vontade de Deus, e a vontade de Deus é que a igreja seja uma igreja em células, uma igreja com pequenos grupos, né? Então por isso nós somos uma igreja desta maneira. Então nós precisamos entender bem a visão para nós andarmos nessa visão. E como igreja nós temos uma visão que ela é ousada, mas ao mesmo tempo simples. E se nós formos movidos por esta visão, nós vamos avançar. E esta visão, ela é resumida na nossa declaração de propósito. Quem aqui vai no treinamento de líderes, ou líder, ou alguém que vai, eles já conhecem a nossa visão. Talvez não saibam de cor, pode passar o próximo. Mas a nossa visão é essa, aqui resume a nossa visão como igreja. Nossa visão é ser, por meio da graça, uma igreja de vencedores, apaixonada pela presença de Deus, cujo encargo é tornar cada membro um ministro e, através de células que se multiplicam constantemente em cada casa, alcançar essa e a próxima geração para Cristo, até que Ele venha. Amém? Agora vocês vão ler bem forte. Eu não vou ler não, vou só começar, eu vou poupar minha voz. Vamos lá? Nossa visão. Isso aí. Então, essa é a nossa visão. E eu vou falar um pouquinho separadamente de cada parte da nossa visão. E quando você chega num consultório médico, numa empresa, geralmente tem lá nossa visão, nossa missão, né? É aquilo que é o alvo deles. Nós, como igreja, também temos uma visão. Qualquer hora eu vou pregar um sermão para cada parte da visão, para a gente melhorar essa parte. Então, a nossa visão começa a ser por meio da graça. O que é isso? Isso aqui tira o peso das minhas costas, não a responsabilidade, mas o peso de produzir resultados.
Tudo que nós vamos fazer, produzir, frutificar, é por meio da graça. O que é a graça? A graça é Cristo. Cristo é o único fundamento pelo qual a igreja deve ser edificada. Quando vai fazer uma obra, então tem que fazer uma boa fundação para ali edificar naquela fundação. Cristo é o nosso alicerce. Então é tudo por meio da graça. A salvação que recebemos é pela graça, mas a frutificação é pela graça, a multiplicação da sua célula é pela graça. O fazer lá qualquer ato na célula, conduzir o momento da edificação, quebra-gelo, louvor, tem que ser pela graça, tem que ser dirigido pela presença de Deus e contando com o favor imerecido de Deus. Nós não vamos avançar porque nós somos bons ou porque fizemos tudo certinho, não. Nós vamos avançar porque nós contamos com a força, com o poder, com a unção, com a graça, com a bondade de Deus sobre nós. Sabe por quê? Porque tudo que fazemos é para a glória de Deus. E se é para a glória dele, é feita por meio dele. Só que ele nos dá o privilégio de sermos usados como instrumentos nas mãos dele. Então, quando nós não compreendemos isso, nós achamos que nós temos que produzir conversão, nós temos que produzir multiplicação. Nós não temos esse poder, não conseguimos fazer isso. Quem faz é o Senhor, mas Ele faz, é claro, por meio de mim. Isso não tira a minha responsabilidade, meu comprometimento, mas tira o peso de que eu tenho que fazer. Não, o Senhor não nos chama para gerar, Ele chama para nós pregarmos e Ele vai fazer através de nós. Então tudo que nós formos fazer é por meio da graça. Segunda parte da nossa visão, ser uma igreja de vencedores. O que é isso? Talvez essa parte vocês não são tão familiarizados com falar sobre um crente vencedor. Eu falo, mas nunca falei assim especificamente. O que é ser um crente vencedor? Você pode pensar, então isso significa, pastor, que tem crente derrotado? Tem crente que vive uma vida de crente derrotado, apesar dele ser salvo. Quem é o crente vencedor? É aquele que cumpre o propósito eterno de Deus. Quem veio aqui na semana passada, no curso de maturidade, lembra que eu falei que o propósito eterno de Deus é ter uma multidão de filhos conforme a sua imagem e semelhança. O propósito de Deus é que nós possamos representá-lo e expressá-lo. Um crente vencedor, ele representa Deus com autoridade nessa terra. Ele expressa a presença de Deus em autoridade nessa terra. Um crente vencedor não é aquele que vai ser só salvo. E se ele nasceu de novo, ele é um salvo. Mas ele vai ser alguém que vai gerar frutos no reino. Vai ser um crente comprometido com a obra de Deus. Vai ser alguém que vai tomar a cruz. Ele vai se tornar um discípulo. Ele vai abrir mão do seu tempo, das suas coisas para dedicar ao Senhor. Quando você saiu da sua casa nessa manhã fresquinha, chuvosa, e você está dando indícios de ser um crente vencedor, amém? Porque você renunciou. Para a salvação não precisa de renúncia, para a salvação não precisa de pagar preço, a não ser o que Jesus já pagou, porque o que nós pagamos não daria para nos salvar, não seria suficiente. Jesus pagou, mas depois de salvos, para ser um crente vencedor, nós precisamos sim tomar a cruz. Então, crente vencedor é aquele que deseja viver os propósitos de Deus. Uma igreja de vencedores é uma igreja que quer cumprir a visão do Senhor na sua geração, ganhar vidas, gerar filhos, frutificar, exerce autoridade. Um crente vencedor, ele ora diante das circunstâncias, ele expulsa o demônio se parecer na frente dele. Esse é um crente vencedor. E tem um exemplo na Bíblia de dois tipos de crente que eram até parentes. Um teve uma vida de crente vencedor e outro teve uma vida de crente derrotado. Só vou te lembrar isso para que você possa entender melhor o que eu estou dizendo. O Abraão e o Ló, sobrinho de Abraão. Quando o Abraão saiu para a terra que Deus mandou ele ir, e ele levou o sobrinho, não era para levar, mas ele levou. No meio do caminho tiveram que se separar, teve contenda entre os pastores de Abraão e de Ló.
E se você for analisar a vida de Abraão, Abraão viveu o tempo todo dentro do propósito de Deus. Mas o Ló não. O que o Ló fez? Ele foi colocando a tenda dele, a tenda até ele chegar em Sodoma. Naquela época, morar em tendas estava dentro do propósito de Deus. Então Abraão permaneceu, ele não quis ir para a cidade. Mas o Ló quis ir para a cidade. Ali uma cidade corrompida, ele também se corrompeu, aconteceu coisas horríveis na família dele. E aí se você olhar, você fala, esse cara não era crente não. Ele saiu da igreja e foi para o mundo, né? Foi viver no mundo, mas na verdade a Bíblia fala que ele era justo. Então se a Bíblia fala que ele era justo, ele era um salvo sim, mas ele teve uma vida de um crente derrotado. Agora o Abraão não, ele teve a vida de um crente vencedor. Por quê, pastor? Abraão era perfeito? Não, ele mentiu, nós sabemos a história, falou que a mulher dele não era mulher, mas ele amava o propósito de Deus, ele queria viver o propósito de Deus, ele preocupava com o testemunho dele diante das pessoas. Então isso é ser um crente vencedor, né? Alguém que não só é um salvo, mas que a vida dele glorifica a Deus, alguém que dá prazer a Deus. É interessante que todos nós somos amados por Deus, e isso não muda. Você pode ser o filho mais rebelde, Deus vai continuar te amando, mas Ele vai ter prazer nas suas atitudes? De jeito nenhum. Agora o crente vencedor, ele dá prazer ao Pai. O comportamento dele diante do Pai, o Pai fala, ô Cristiano, aquele é meu filho, olha como é que ele faz as coisas para me agradar, entendeu? Então é dessa forma. Então nós desejamos ser uma igreja de crentes vencedores, apaixonada pela presença de Deus. Nosso maior desejo, irmãos, não é pelo que Deus pode fazer, nem pelas almas que podemos alcançar. Aí você pode dizer, não pastor, nós temos que amar as almas. Claro que temos, mas o maior, a prioridade nossa, a prioridade é a presença de Deus. Temos que ser e somos uma igreja apaixonada pela presença de Deus, porque a presença de Deus, irmãos, é que vai nos fazer ganhar as almas. É a presença de Deus na nossa vida e no nosso meio se manifestando, é que vai fazer que as pessoas permaneçam na igreja. É a presença de Deus na célula que vai gerar naquela célula um ambiente bom, agradável, um ambiente de edificação. É o que eu preguei domingo passado sobre o holocausto. Antes de Jesus se oferecer em sacrifício para nos salvar, Ele se ofereceu ao Pai, se entregando ao Pai o tempo todo da sua vida. Então nós somos um povo apaixonado pela presença de Deus, nós amamos a presença de Deus acima de qualquer coisa. Moisés entendeu isso. Olha o que ele diz, então lhe disse Moisés, se a tua presença não vai comigo, não nos faça subir deste lugar. Pois como se há de saber que achamos graças nos seus olhos, que o teu povo não é porventura em andares conosco, de maneira que somos separados, eu e teu povo, de todos os povos dessa terra? Moisés está falando, Pai, olha, a diferença que tem entre nós e os outros povos é que nós temos a sua presença, e a sua presença traz a graça para as nossas vidas. Então não me faça subir sem a tua presença. Então nós também, irmãos, não queremos dar nem um passo sem a presença do Senhor, amém? Nós não queremos fazer nada sem a presença do Senhor. Ah, pastor, vou fazer só o quebra-gelo na célula, a parte mais simples. Não, não é a mais simples, todas as partes são importantes. Faça cheio da vida de Deus, amém? Faça cheio da presença, faça para a glória de Deus. Deixa eu correr aqui. E o nosso encargo é tornar cada membro um ministro. O que é encargo? É diferente de cargo. Cargo é algo que alguém me colocou, ou eu assumi tal posição, e às vezes eu faço por desencargo de consciência. Agora o encargo não, é algo que queima no meu coração. É algo que ninguém precisa de mandar eu fazer, eu vou fazer, porque eu faço pelo Senhor, para a glória dEle. Então esse é o primeiro valor inegociável, o sacerdócio universal dos crentes. Cada crente que nasceu de novo é um ministro do Senhor. Nós somos sacerdotes da nova aliança. Nós como igreja não queremos apenas uma multidão de convertidos, mas queremos uma multidão de discípulos comprometidos com o Senhor.
porque o discípulo ele se torna um reprodutor. Muitas vezes nós temos ainda na igreja a mentalidade de consumidor. O que essa igreja tem para me oferecer? E ela sempre tem, porque a igreja do Senhor sempre nos edifica. Mas a minha mentalidade, quando eu me torno ministro, é o que eu posso fazer para o bem dessa obra. Onde Deus pode me usar, eu quero ser usado, eu quero ser um instrumento nas mãos do Senhor. Você não é alguém que fica dependendo o tempo todo que alguém esteja te paparicando, né? Que esteja ali. Tem gente que quase que tem que ter, né, um acompanhante 24 horas espiritual para ele. Não, o ministro ele cresce, ele começa a acompanhar outros. Ele é alguém que produz no reino de Deus, lá na sua célula, né? Você é alguém que produz, você que é proativo para o crescimento da célula, para que ela se desenvolva. Você convida pessoas, você ora para as pessoas, você não espera só o seu líder fazer, ou um ou dois. Precisamos ser uma igreja onde cada crente é um ministro, porque membros de igreja não podem alcançar muitos para Deus, porém discípulos conquistam nações. Amém, irmãos? Não desprezando o membro, mas o membro é no sentido daquele que, eu sou da igreja batista, da primeira. Não, eu sou da igreja, mas eu sou do corpo de Cristo. Eu estou aqui para somar, para avançar. Se vocês tiverem alguma dúvida, quiser acrescentar, levanta a mão, tá, irmãos? Que eu dou oportunidade. Que eu não souber responder, tem o Cristiano e Danilo que estão aqui perto de mim, eles me ajudam, tá bom? Através de células que se multiplicam. Então a nossa visão fala da multiplicação. Cremos que a célula é a base da igreja, né? Tudo começa na célula. Vamos chegar a um tempo que as pessoas sempre vão começar primeiro pela célula, para depois vir no culto, né? Primeiro, lá na célula, elas vão decidir batizar, vai se inscrever para o encontro, para o batismo, tudo na célula. A célula é a base, e a célula tem esse foco de se multiplicar. Toda célula saudável pode se multiplicar, e o nosso alvo é crescer, ganhar essa e a próxima geração através de células que se multiplicam. Não vou gastar muito tempo aqui, que depois eu vou falar mais sobre isso. Então nós desejamos alcançar essa e a próxima geração para Cristo, até que Ele venha. O centro do coração de Deus, irmãos, é ter muitos filhos espirituais semelhantes a Jesus. A vontade do Pai é que ninguém se perca. Então o nosso alvo como igreja é concentrar os nossos esforços para que esta e a próxima geração de adultos e crianças possam servir o Senhor Jesus. E aqui eu abro uma aspas para nós. Nós precisamos avançar muito nessa questão de investir na próxima geração. E me permitam os pais, nós precisamos da colaboração de vocês. Porque não adianta só a igreja ter a visão, o pastor ter o desejo no coração de investir nas crianças, nos jovens, nos adolescentes, junto com a nossa liderança, com os irmãos que estão à frente do trabalho. Se você, pai e mãe, não nos ajudar, nós não vamos conseguir. Primeiro precisamos de Deus, da ação da igreja, mas precisamos dos pais e mães. Porque o pai e a mãe é que manda a criança para a célula, que manda para o Domingo Kids, que manda vir para o culto. É o pai e mãe que ainda tem domínio sobre o adolescente. Os jovens já estão maiores, né? Mas enquanto estiver dentro da sua casa, você deve também orientá-los, né? E às vezes até forçar, né? Forçar com amor, né? Não é forçar batendo não, mas é forçar com amor. Se vocês não nos ajudarem, nós corremos um risco, em nome de Jesus não vai acontecer, de amanhã depois a gente vê os nossos filhos longe dos caminhos do Senhor. E a coisa mais triste que eu acho é quando um pai diz para mim: pastor, eu criei meu filho na igreja. Eu fico com dó, morro de dó, porque eu sei o que é a dificuldade para um pai e uma mãe, porque eu sou pai também e amo meu filho e desejo ver ele na presença do Senhor. Mas então, irmãos, nós precisamos dessa colaboração. Ah, pastor, mas eu sempre investi e mandei, o menino desviou. Você fez sua parte, consciência tranquila, continue orando, crendo diante de Deus que Ele vai retornar. Então, não é aqui trazendo peso para você não, você só vai fazer sua parte, aquilo que você como pai e mãe tem que fazer. Agora, quando ele tiver 18, 20 anos, você não pode mandar na vida dele, mas você ensinou, ele nunca vai poder dizer que ele não foi ensinado. Então nosso sonho como igreja é alcançar as crianças, não só as nossas, mas alcançar as da cidade.
é ver essa igreja cheia de crianças, de jovens e adolescentes. Então precisamos da oração da igreja e da colaboração dos pais, para que nós possamos valorizar essa geração, porque se nós não valorizarmos, elas correm o risco de ser influenciadas pelo mundo, por tantas outras coisas, porque o diabo ele investe o tempo todo, é desenho, é filme, é certos tipos de ensino nas escolas, que entra como cultura, com tanta coisa. Precisamos abrir os nossos olhos para essa questão. Então que Deus possa falar aos nossos corações quanto a isso. Nosso desejo é alcançar todas as gerações, amém? O que é célula? Já até falaram aqui, quando eu perguntei no início. Célula é um grupo de pessoas, que estão ali, na verdade, que é aliançadas com o compromisso de se reunirem em nome do Senhor Jesus, para adorar, para edificar uns aos outros, para alcançar os perdidos para Cristo e se multiplicar depois de um ciclo de vida, Pode ser 6 meses, pode ser no máximo 1 ano, Às vezes não multiplica no ano, passa, mas o ideal seria que todo ano a célula se multiplicasse. Então a célula se reúne, fora das 4 paredes, foi falado aqui também, porque a célula nos leva a abandonar essa máxima, olha, venha crescer conosco. Uma igreja convencional assim, venha crescer, sempre estão chamando a pessoa para vir, mas a igreja em célula, ela tem como visão ir de fazer discípulos. Nós vamos buscar, e depois que a pessoa estiver conosco, ele vai crescer, mas o nosso foco não é só esperar para vir. Claro que nós convidamos para o culto, convidamos para a célula, mas quando você está convidando, você está buscando, você está tentando trazer a pessoa. Então esse é o foco da célula. A reunião da célula, ela é simples, objetiva, e todos podem compartilhar a palavra, as suas lutas, as suas alegrias. Na célula é um lugar de comunhão, e a comunhão é uma marca da igreja primitiva. Uma célula saudável tem comunhão, é um lugar agradável de se estar, as pessoas gostam de estar, fortalece a vida das pessoas. Então, talvez você participe de uma célula e nunca ouviu sobre isso. Você desfruta da comunhão, você está ali, mas você, isso é um modelo da igreja, isso aqui porque o pastor gosta, nossa igreja é assim. Não é só porque a igreja é assim, é porque a comunhão da célula é importante para nós. Nós vivemos num mundo tão corrido, onde ninguém tem tempo quase para nada, não é verdade? Cada dia mais o tempo fica escasso, são tantos afazeres. Então quando você vai para o encontro da sua célula, é aquele momento onde você vai parar ali para ter comunhão com as pessoas, para se desligar do mundo lá fora, do celular, da correria. Então isso é muito importante, isso edifica muito as nossas vidas, entendeu? Faz muita diferença. Aqui nesse texto de Atos 2,44 diz assim: todos que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Também um grande homem de Deus definiu a célula como uma arma de guerra leve, ágil e feroz, que devolve a cada membro do corpo a possibilidade de exercer o seu sacerdócio, ou seja, ser um ministro, e que também devolve à igreja o poder de penetração na sociedade para trazê-la a Cristo. Nós não podemos perder de mente que a célula é um lugar de capacitar as pessoas. A célula é um lugar de treinamento, A célula é um lugar onde você pode ali desenvolver o dom que Deus te deu. Nós não temos condições de dar oportunidade para muitas pessoas num culto de domingo à noite, Tem o povo do louvor, quem prega, quem dirige o culto, é aí, limita-se aí. Mas lá na célula não. Um pode fazer o quebra-gelo, a edificação, escolher o louvor, o outro pode estar ali servindo de alguma maneira, pode escalar alguém para receber as pessoas, pode pedir alguém para orar. E aqui vai uma dica, irmãos, que eu já vi acontecendo em várias células. Já que eu lembrei, eu vou falar. Às vezes, por exemplo, eu pedi o Lincoln para fazer a edificação na célula. Vocês chamam de GAN, mas é edificação, momento de compartilhar a palavra. E aí, na hora de orar, eu vou e peço o Lincoln de novo para orar. O Lincoln já fez o momento de edificação, então ele já teve um momento de desenvolver ali, de participar. Aí depois vai ter outra oração, aí eu peço o Lincoln de novo. Eu já vi isso na célula, aqui na igreja acontecendo. E eu não estou corrigindo, só estou ensinando para você que talvez a gente faz sem prestar atenção. Também já fiz isso.
Às vezes num culto mandar uma pessoa, o mesmo fazer uma coisa 2 vezes, já fiz também. Aí o cristiano está ali, coitado, com vontade de fazer nem que seja uma oração, mas ninguém deu oportunidade para ele, nem para orar, irmãos. Entendeu? Eu sei que numa célula grande não dá para todos ter oportunidade. Numa célula menor, por isso que a gente tem que multiplicar a célula, porque a célula é um lugar de formar pessoas, é um lugar de treinar as pessoas na prática. Nós colocamos alguém numa sala, ensinamos a visão, conforme estamos aqui nessa manhã conversando sobre a visão, mas é lá na célula que nós vamos praticar. Então eu sei que às vezes acontece, não é por mal não é por mal, às vezes a gente não presta atenção, mas a gente precisa de ter esse cuidado, né? Um exemplo, a Diana já escolheu o louvor, aí eu mando a Diana fazer outra coisa também, a não ser que falte pessoas. Então se um fez edificação, não manda ele fazer mais nada. Se ele já escolheu o louvor, peça outro para orar, né? Se ele já orou na cela, peça outro, irmãos, a não ser que não tenha pessoas, a pessoa não queira, mas envolva o máximo das pessoas. É claro que a gente tem que ter sabedoria. Você não vai mandar alguém que nunca fez o momento da edificação fazer na hora sim, você vai ter que preparar ele. As pessoas novas na célula que estão chegando, manda fazer o quebra-gelo, que é mais simples, né? Manda fazer outras partes. Então a célula é esse lugar onde nós podemos desenvolver a nossa vida espiritual. Então, além da parte do evangelismo, a célula edifica a igreja, o corpo de Cristo. Então, a célula é um estilo de vida que teve origem na eternidade, fez parte da história do povo de Deus e deve ser restaurada em nossos dias. Essa parte aqui para mim, que vai passar aí o próximo, é uma das mais importantes do porquê nós somos uma igreja em célula. E essa parte aqui que a grande maioria das igrejas em células nunca tentaram, essa parte. Porque eles atentam para a questão do crescimento, do evangelismo. E se não tem evangelismo, eu já conversei uma vez com um pastor de uma igreja famosa aqui do Rio de Janeiro, que está em célula, uma igreja grande. Aí eu fui conversar com ele sobre célula, ele falou assim: olha, se a célula não estiver ganhando ninguém, ela está morrendo. Nesse sentido sim, mas nas outras coisas, na edificação das vidas, né? Mas porque eles talvez ainda não tenham entendido esse fato, e é isso aqui que abriu meus olhos, quando eu achei que também a célula deveria parar, porque não estava tendo os resultados que a gente queria. Isso significa que a gente nunca fecha uma célula? Não, às vezes é preciso. Se a célula virar um lugar de rebelião, tem que acabar com ela, porque ela não pode multiplicar um câncer, não é verdade? Mas estando tudo funcionando direitinho, a célula vai manter. Então, por que nós somos uma igreja em célula? Porque a célula foi algo praticada pela própria divindade. Claro que não era nome célula, né? É chamado na Bíblia de mutualidade. Deus, a maneira dele existir é Pai, Filho e Espírito Santo. Ele é um só, mas ele é triuno. Então, desde a eternidade, Deus já praticava esse estilo de vida, de comunidade, de mutualidade, um aos outros. Mas Ele escolheu existir como trindade, né? Depois, 3 pessoas reais, perfeita unidade, essência e propósito. No próximo aí, antes que todas as coisas fossem criadas, o que havia na eternidade era isso, uma pluralidade vivendo em unidade, irmãos. Isso é muito poderoso. Por isso que a unidade é tão poderosa. Nós aqui somos várias pessoas, famílias diferentes, idade diferente, cultura diferente, costumes diferentes. Algumas coisas são comuns, outras não. Mas quando nós estamos unidos como igreja, nós somos uma pluralidade, vivendo em unidade. E quando nós vivemos essa unidade, nós expressamos a vida de Deus, amém? Então, quando você está lá na sua célula, você está expressando a vida que Deus vive. Não é apenas uma reuniãozinha da célula, não, é uma expressão do céu na terra. E foi por meio dessa comunhão celestial, dessa unidade, que quando a terra estava um caos, sem forma e vazia, Deus começou ali a agir.
o Espírito Santo pairava sobre a face das águas, o Filho falava, chamando a existência as coisas que não existiam, e o Pai aprovava, declarando tudo. Deus amou tanto esse estilo de vida, que Ele desejou compartilhar conosco. Foi aí que Ele nos criou. Ele diz: façamos o homem conforme a nossa imagem e semelhança. Essa palavra façamos, no português você já entende que é plural, mas no hebraico é Elohim, que é o nome de Deus em plural, que engloba Pai, Filho e Espírito Santo. Então, a célula é uma expressão da vida de Deus na terra. É por isso que nós não paramos com a célula, mesmo quando não estamos ganhando as pessoas que queremos. Porque cada vez que a sua célula se reúne, a vida de Deus é expressa nesta terra, amém? É poderoso. Você já notou que a célula é um negócio poderoso? Eu não sei se vocês quantos já perceberam. É diferente. A gente vai para uma célula e às vezes a gente está mal, a gente volta bem. Você está meio desanimado, mas ali alguém fala uma palavra que te edifica. É muito poderoso. É claro que a gente tem que fazer uma célula debaixo da unção, da busca pela presença de Deus, que faz toda a diferença. Mateus vai nos dizer isso: onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu estou ali no meio deles. Então Jesus disse: onde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu estarei no meio deles. Então, quando a célula reúne, a presença de Deus se manifesta, amém? Mas a gente vem daquele costume de culto no lar, né? Então a gente quer que a célula tenha 20, 30, uma congregação. Quando tem 4, 5, 3, a gente fica tão aborrecido, né? Na verdade, eu também gosto da célula cheia. O nosso objetivo é que ela esteja cheia, que as pessoas frequentem. Mas mesmo no dia que tiver 2 ou 3, você pode ter certeza, a presença de Deus está ali. E ela faz diferença. E a presença dele vai atrair outros. Na verdade, nem é bom uma célula com 20 pessoas. Perde a qualidade. Ela começa a morrer. Se a célula não multiplica, ela começa a morrer, ela vai perdendo a qualidade, as pessoas não podem trabalhar. Se vai fazer, já pensou uma célula de 20, se todo mundo for falar um pouquinho, termina 11 horas, meia-noite. Daí a pouco ela começa a ficar cansativa. Então, quando nós nos reunimos, nós estamos expressando a presença de Deus. Olha, grava essa parte: a maior razão de sermos uma igreja em células não está apenas nos resultados de conversão que esse estilo de vida produz, mas no fato de que a célula é a expressão da vida do céu na terra, amém, irmãos? Aleluia, glória a Deus por isso. E quando há uma expressão da vida celestial, do céu na terra, coisas poderosas acontecem. Onde o céu se expressa, o poder de Deus se expressa. Quando Deus se manifesta, algo poderoso vai acontecer. A célula é muito mais do que uma reunião. Na verdade, se tivermos só reunião, não é célula. Ali nós juntamos para reunirmos. Por exemplo, nós somos igreja, nós nos ajuntamos nesse prédio para reunir todos. Mas a igreja não se limita ao que a gente faz aqui nesse culto, não pode limitar-se. A célula vai muito além. Então, a célula é a melhor maneira de fazermos discípulos e treinar líderes. Então, nós não fazemos célula só porque a igreja lá da Coreia fez e cresceu. Porque a igreja do Piaçu tem 150 células. Não é por isso não. Eles nos inspiram. Nós fazemos célula porque nós estamos expressando a vida de Deus na terra. Porque nós fazemos células, porque nela nós treinamos os líderes. Jesus, o maior exemplo para nós é Jesus, um exemplo de perfeição. Jesus, ele tinha condições de vir aqui e cumprir a sua missão sozinho. Ele tinha, mas não teria a eficácia que teve quando ele chamou 12 homens. Então, a célula expressa o modelo de Jesus, já foi falado aqui nessa manhã. Jesus não falou assim: não, vou trabalhar com a multidão, vou pegar um megafone, né, vou subir no alto de uma montanha e aí eu vou começar a discipular esse povo só falando. Não, era vida na vida. A célula é vida na vida. Ele investiu, ele treinou 12. Esse é um grande exemplo para nós, irmãos, porque a gente às vezes não quer treinar 1 ou 2, né? A gente tem dificuldade.
Eu queria que todos, que 100 quisessem. É o que nós queremos. Mas se você tem um, você tem 2 na sua célula que quer ser treinado para liderar, para crescer, investe na vida dele, aproxima dele. Você tem 10 na igreja que quer, vão investir em 10 que quer. A gente perde muito tempo com quem não quer, com quem fica criticando, com quem está sempre reclamando. Deixa o reclamão para lá, investe em quem quer. Jesus investiu em quem queria. E olha que interessante, desses 12, no dia de Pentecostes havia 120 pessoas prontas para receber o Espírito Santo. Olha que multiplicação da célula de Jesus, de 12 tinha 120. Depois Pedro pregou, quase 3.000 almas se converteram. Olha a célula de Jesus crescendo. O discípulo de Jesus, ele multiplicou a célula com Pedro, com os discípulos, e agora ela vai crescendo. Então a célula de Jesus, ela se tornou uma igreja poderosa, que impactou o mundo e deu a origem hoje a bilhões de cristãos, de igrejas. Amém, irmãos? Olha que projeto bem sucedido. Você sabe por que foi bem sucedido? Você pode falar assim: pastor, porque foi Jesus que fez. Não, porque era a vontade do Pai. E quando a gente anda segundo a vontade de Deus, vai ter resultado. Quando a gente anda segundo a vontade de Deus, nós vamos ver os frutos. Amém? Você pode não estar vendo todos que você quer ver, mas você vai ver. Você vai ver ainda. É só continuar, é só não parar. Será que foi fácil para Jesus? Pastor, o senhor não sabe, a minha célula, o povo, tem uns que dá trabalho demais. Jesus tinha muito trabalho com o tal do Pedro, né? Falava fora da hora, né? Bravo. Na hora que foram prender Jesus, ele até cortou a orelha do soldado lá. Jesus teve que fazer um milagre ali, instantâneo, na hora. Era assim também, irmãos. O Tomé não cria, tinha o Judas lá no meio, só atrapalhando, rebelde, né? No meio da célula. Tem também desde o início. Então a gente tem que continuar firme. Olha, os judeus valorizavam a sinagoga, os gregos, romanos valorizavam os grandes estádios e areópagos, mas Jesus escolheu as casas como sua base. Olha que poderoso, irmãos. Quem aqui tem casa? Levanta a mão para mim. Aí, olha, todo mundo tem casa. A sua casa é uma base para o evangelho crescer, amém? A sua casa pode ser uma expressão da igreja, uma extensão da igreja. Quando você chama a célula para a sua casa está sendo uma expressão da igreja. Jesus não precisou de alugar um galpão grande, bonito, para a igreja crescer. Não, eu quero só a casa de vocês. É claro, nós temos necessidade de um ambiente como esse, para reunir todos num só momento. Mas se algum dia for proibido da gente reunir publicamente, como é na China e tantos lugares, a igreja vai continuar nas casas, irmãos. Ela nunca vai parar, porque esse é o modelo de Jesus. Próximo slide, você deve conhecer bem a parábola da igreja de duas asas. Quem conhece que levanta a mão? Alguns conhecem, achei que mais gente conhecia, mas tá bom, vocês vão conhecer agora, em nome de Jesus, né? Tá chegando a hora do cafezinho, tá? Pode ficar tranquilo, tá que chama. Eu gosto de café, irmãos, por isso que eu estou brincando com ele. Então aqui é uma ilustração, né? Uma parábola, como a gente diz, é uma história que ilustra uma verdade. Então Deus criou a igreja com essas duas asas, o grande grupo e os pequenos grupos. Então essa igreja, ela voava alto, né? Porque o povo reunia para celebrar, enchia da vida de Deus, né? O Espírito Santo manifestava a presença na vida deles, eles se enchiam da palavra, e durante a semana eles iam compartilhando a palavra nas casas. Aquilo que eles recebiam no culto, eles iam agora compartilhando com as pessoas a palavra, a unção, a vida de Deus ia fluindo, e essa igreja ia avançando. Quando a igreja foi perseguida, aonde essas pessoas chegaram, eles começavam uma igreja, eles pregavam para alguém, e o evangelho foi espalhando desta forma. Mas um dia, a serpente, que é invejosa, e tudo que Deus faz ela quer parar. Então preste atenção, muitas vezes você vai sentir vontade de parar, é porque o diabo quer que você pare. Você vai sentir vontade de desistir, é porque o diabo quer que você desista.
E às vezes você pensa que é por causa do fulano, do ciclano, é do pastor, é por causa daquilo outro. Esquece isso. É o inimigo que está pondo uma desculpa para você. Continue. Então a serpente desafiou a igreja a voar apenas com a asa do grande grupo. Só com culto, faz só culto. Esse negócio de ficar nas casas é chato, né? Suja o sofá da pessoa, suja o tapete. Às vezes você chega lá, a pessoa está com a cara meio ruim, né? Ou a casa às vezes não é apropriada. Fica lá no prédio, lá tem ar-condicionado, banco macio, dá até para tirar um cochilo. Não hoje, né? Só depois do culto. É tudo bom, confortável. Para que a gente vai para casa? Tem lugar que nem tem cadeira para todo mundo sentar, tem que ficar em pé. Então o diabo, ele colocou na cabeça da igreja de ser uma igreja chamada de templista, né? Preso nas quatro paredes. O diabo colocou na cabeça da igreja assim: olha, não, só o pastor, os líderes, né, aquelas pessoas que estudaram teologia, que podem trabalhar na igreja, porque aqui o povo comum trabalhava, os chamados leigos. O evangelho era pregado por todos, porque nem todo mundo tem o dom para subir num púlpito e pregar num domingo à noite com o prédio da igreja cheio, ou não tem o dom, ou tem timidez. Timidez pode ser vencida, se não tiver o dom é mais difícil. Mas lá na cela era aquele negócio fácil, né? Naquele ambiente familiar, então a pessoa fala, ele se solta. Mas o diabo, ele fez a igreja parar com isso. E aí a igreja, em vez dela lançar muitos voos, ela ficou girando em círculos, só em torno dela mesma, de suprir as suas necessidades. Precisamos melhorar isso aqui, precisamos melhorar aquilo. Isso não está bom, irmão. Se a gente ficar olhando só os defeitos que nós temos, que precisa mudar, o diabo vai nos distrair, olhando só para nós, olhando para aquilo que está aqui dentro, e nós vamos esquecer que lá fora tem milhares de pessoas morrendo, indo para o inferno. A célula é para abrir os nossos olhos. Quem aqui já andou de charrete, sabia que o cavalo tinha um negócio que chamava tapa-olho, vocês sabem, né? Aí ele só olhava para um lado. O diabo fez isso, ele pôs um tapa-olho, ele não deixava a gente olhar as necessidades das pessoas. Mas a célula é para isso, é para a gente olhar. Mas a célula também, pastor, pode se tornar um lugar que apenas nós nos fechamos entre nós? Pode, é por isso que a gente precisa reciclar a visão, irmãos. Porque o diabo, mesmo lá você fazendo o modelo da célula, ele pode pôr na nossa mente: está tão bom esse grupo, não, se não chegar mais ninguém é melhor, nossa comunhão é muito boa, os irmãos abençoados, né? E nós não queremos multiplicar isso aqui não, está bom demais. Ele faz isso também, a gente tem que acordar, porque o nosso propósito é alcançar outros. Então o Criador, ele levantou uma nova igreja de duas asas, capaz de voar até a presença do Senhor e sobrevoar a terra, cumprindo seus propósitos, se encher da vida de Deus, grande celebração, e ir compartilhar no mundo. Essa é a igreja em célula. A célula é o retorno às origens da igreja primitiva, irmãos. Eu fico impressionado com igrejas que até hoje não aceitam, né, implantação de célula, briga, tem gente que sai da igreja, arruma confusão. Graças a Deus aqui, desde quando cheguei, o povo é um povo aberto para a célula. Tem uns que não fazem parte, mas também não atrapalham, entendeu? Eu gostaria que eles fizessem parte, também não atrapalha de maneira nenhuma. Mas tem igreja que é difícil, aí tudo começa a dar errado na igreja, é a célula. E tem pastor também que inclui, né, que implanta a célula de forma errada, né? Ele chega lá e não faz da forma correta. Mas a célula não é nada novo, é voltar ao estilo da igreja primitiva. Por isso que é tão resistida, porque a igreja de casa em casa, ela resiste à perseguição, ela multiplica, ela faz discípulo. E esta igreja, ela colocou o mundo aos pés de Jesus. Eu gosto muito desse texto de Atos 17, versículo 6. Finalzinho dele, diz assim: estes que têm transtornado o mundo chegaram também aqui. Eles transtornaram, sabe de que forma, irmãos? Com a pregação do evangelho. Quando você vai estudar a história da igreja, história do cristianismo, você vai ver como que essa igreja era poderosa.
Essa igreja enfrentou impérios, morreram leões nas arenas, mas a igreja crescia. Quanto mais o sangue deles eram derramados, né, era como semente, mais pessoas se entregavam ao Senhor. Tem uma carta que lá desse tempo, que as pessoas da comunidade escreveram a respeito dos cristãos daquela época. Vou trazer para vocês lerem alguma vez, estou no anterior ainda. É uma coisa linda. Vocês precisam de ver, assim, eles falavam sobre a vida deles, do amor que eles tinham pelo Senhor, da devoção que tinham pela fé deles, de como eles testemunhavam do Senhor, como que a vida deles era cheia da vida de Deus, irmãos. Essa igreja, nesse modelo celular, ela transformou o mundo da sua época, e foi tão poderosa que chegou até a mim e você, amém? Você foi alcançado. Então a célula não é uma novidade, nem modismo, muito menos uma estratégia humana. Não fazemos por moda, é por visão, é por princípios. Para mim não existe outro estilo de ser igreja além desse, ministerialmente. Se hoje uma igreja me chamar para pastorear e falar assim: eu vou te pagar 100 mil por mês, mas não pode ter célula, muito obrigado, fica à vontade, eu não sei viver de outra forma, porque é bíblico. Ah, mas os outros modelos então não é bíblico, pastor? É também, toda igreja que prega Jesus é bênção, é bíblica. Eu não estou aqui criticando outra igreja. Está faltando para eles a asa do pequeno grupo, eles têm a asa da grande celebração. Poderiam ser mais eficazes, estão deixando de ser. Então nós não fazemos por modismo, sabe por quê? Porque moda passa. Hoje a célula nem é da moda mais, não é da moda, teve um tempo que foi. Por que não é da moda mais? Que muitas igrejas aderiram à célula e não cresceram, as coisas não aconteceram, porque muitos aderiram por causa